E a Patty Jenkins apareceu e deu a versão dela sobre a história dela ter saído do cargo de diretora e roteirista de Mulher Maravilha 3 dentro do universo DC. O que aconteceu? O James Gunn mandou ela pastar, ela ficou full pistola e saiu. O filme tá cancelado. Vamos ver o que ela fala sobre isso e vamos ver também o vazamento que explica, teoricamente, o porquê que o roteiro foi jogado no lixo pelo James Gunn e pelo Peter Safran. O que tinha nesse roteiro que deixou os caras de cabelo em pé? Eu vou te contar tudo isso agora nesse vídeo, então vem com a gente. Fala galera, João Marcos Carneiro aqui para falar de DC, para falar desse universo muito conturbado. Inclusive, fica aí a expectativa porque, ao que dizem aí as fontes, houve uma reunião do Peter Safran e do James Gunn com o chefão da Warner Discovery para apresentar o plano de 10 anos da DC. A chance disso vazar a qualquer momento existe. E se vazar, vai sair tudo aqui no canal. Então você já se inscreve para não perder nada, porque vai ter muito conteúdo de DC, se não ainda esse ano, no ano que vem. Muita coisa, tem muitos filmes para estrear, tem muito rumor, tem muito boato. Chegando com certeza 2023 vai ser muito movimentado. E para você não perder nada, você tem que estar inscrito aqui com o sininho. Já deixa o like nesse vídeo para ajudar na divulgação do nosso conteúdo. E bora então para as notícias de hoje. Vamos lá então, vamos pegar aqui algumas aspas do comunicado que a Patty Jenkins soltou nas redes sociais dela. Ela começa falando o seguinte, né? Basicamente, há um tempo atrás, né, ela tinha meio que deixado de lado o projeto da série dela de Star Wars na Disney para focar nesse roteiro de Mulher Maravilha 3. E agora ela faz o contrário. Como o roteiro que ela fez de Mulher Maravilha 3 foi negado pelo James Gunn, ele virou para ela e falou assim: olha, não é isso que a gente pensa para DC nesse momento, você se importaria em reescrever esse roteiro? E aí dizem que ela não gostou muito, que ela mandou ele para aquele lugar, né? Não se sabe se isso é verdade, ela disse que não, certo? E aí ela falou: eu vou então agora voltar minhas atenções para Star Wars e vou deixar esse filme por enquanto de lado. Por quê? Porque justamente não se sabe se esse filme vai ou não existir, se a Gal Gadot continua ou não no papel da Mulher Maravilha. Eu particularmente gostaria muito que ela continuasse. Vamos ver, ó. A atraente história falsa clickbait de que fui eu quem matou Mulher Maravilha 3 ou que fui embora começou a se espalhar. Isso simplesmente não é verdade, eu nunca me afastei. Eu estava aberta a considerar qualquer coisa que me pedissem. Pelo que entendi, não havia nada que eu pudesse fazer para avançar nesse momento. A DC está obviamente enterrada em mudanças que eles estão tendo que fazer. Então, eu entendo que essas decisões são difíceis agora. Não quero que uma bela jornada como Mulher Maravilha chegue a uma nota negativa. Eu amei e fiquei muito honrada por ser a pessoa que fez esses 2 últimos filmes da Mulher Maravilha. Ela é uma personagem incrível, ou seja, né, aí ela tá falando em tom de despedida, apesar de não afirmar com todas as letras que o filme não vai sair, que a Gal Gadot não é mais a Mulher Maravilha, nem nada do tipo, ok? Não fica claro em nenhum momento. Viver dentro e em torno de seus valores torna a pessoa uma pessoa melhor a cada dia. Desejo a ela e a seu legado um futuro incrível pela frente, comigo ou sem mim. Ou seja, mais uma vez ela falando da personagem e falando, não deixando claro se o futuro da personagem vai ter tanto ela, Patty Jenkins, como a Gal Gadot. Fica tudo muito nebuloso, mas de qualquer forma é bom ver ela comentando sobre o assunto, né, e negando os acontecimentos. Porém, o que ela não desmente de forma nenhuma são os rumores do motivo pelo qual esse roteiro foi jogado no lixo, foi rejeitado pelo James Gunn e pela DC, pela Warner, ok? Há boatos de que mais uma vez essa mulher, a Patty Jenkins, ia meter o Steve Trevor na história.
Ele teve lá no primeiro filme todo um caso, uma história com a Mulher Maravilha, muito legal, diga-se de passagem, o romance deles. Aí esse homem morto volta no segundo filme, em 1984, que não foi tão agradável assim para o público quanto o primeiro filme. O primeiro filme foi muito bom, realmente. O segundo recebeu muitas críticas. Eu até gosto do filme e tal, mas definitivamente ele é pior do que o primeiro filme, certo? E aí meteram o homem de novo lá, né? Ele assumindo o corpo de um outro cara, um negócio meio macabro, né? Só para enfiar o cara lá, né? Parece um absurdo, parece uma perseguição pelo cara. Tanto da Patty Jenkins com o ator, mas também da personagem Mulher Maravilha com o rosto, né, do Steve Trevor. E agora iam enfiar o cara de novo lá. Mas o Steve Trevor não ia voltar dos mortos. O filme se passaria ali entre o final dos anos 80 e o início dos anos 90. Não seria nos dias atuais, então, digamos assim, que não afetaria tanto os planos do futuro do James Gunn para a DC, ok? Mas, de qualquer forma, afetaria, né, de alguma forma toda essa história. Por quê? O Steve Trevor, ele voltaria ali, o ator dele, né, voltaria como um descendente do Steve Trevor original. Ou seja, o Steve Trevor original teve um filho que ninguém sabia que existia, ele teve esse filho por aí, e esse filho teve outro filho. Então esse cara, que seria o mesmo ator ali do Steve Trevor, ele seria meio que neto do Steve Trevor, ok? E a Mulher Maravilha iria encontrar com esse cara, no meio da rua, sei lá, e ia se apaixonar por ele. Ou seja, de novo, ela se apaixonando pela mesma pessoa, basicamente, né? Só que aí, o que teoricamente afetou o James Gunn, além dessa ideia ser esdrúxula demais, ridícula realmente, se for verdade, péssima ideia, é que esse cara seria o Hal Jordan, um dos Lanternas Verdes. E aí a diretora colocar um personagem importante da DC numa história, meio que sem consultar os planos do novo chefão de tudo, o James Gunn, sobre o Hal Jordan, tipo, qual que é o seu plano pro Hal Jordan? Eu posso usar o personagem? Não é assim que funciona, né? Eu vou enfiar o cara lá na história. Talvez antigamente fosse assim, hoje não é mais. Então a história, se for verdadeira, faz sentido de ter o roteiro recusado. Porque botar esse mesmo cara de volta e ele ainda ser o Lanterna Verde é realmente assim, esdrúxulo demais. É uma história muito exagerada, não precisa disso, né? Não tem necessidade disso. Então essa é a história e, se for verdade, faz total sentido. Mas comenta aí, você quer que a Gal Gadot volte ou não? Eu quero muito saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal para não perder nada. E a gente volta a qualquer momento com mais um vídeo para você, falando do universo DC e do universo de super-heróis. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!